Olá, pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo. Eu vou agora fazer com vocês aqui uma reflexão sobre o processo criativo. Eu percebi que vocês escrevem super bem, que tem várias pessoas nesse grupo que realmente têm um contato com a escrita e percebi também um interesse, né? Um frisson pela escrita. Então, eu resolvi gravar mais esse vídeo para a gente falar um pouquinho como que o processo criativo pode ser trabalhado dentro de você. Como é que a gente lida com esse processo criativo? A gente já falou em outras ocasiões sobre aquela voz que é uma voz que julga, é uma voz que coloca a gente para baixo, né? Que não deixa nossa autoria brotar. Então, a gente também já falou sobre a importância de observar como se nós fôssemos dois, né? Nós vamos gerar um duplo no processo de criatividade. Eu que estou aqui, eu que sou a pessoa que escreve os meus textos, mas eu também sou uma observadora, né? Eu tenho um pouco de distanciamento para observar se, ao escrever, existe alguma voz interna ou alguma voz que veio lá da minha escolarização, da minha alfabetização, que me bloqueia. Então, a gente trabalha aqui com o acolhimento dessa voz, ela faz parte do meu processo de autoria, mas a gente trabalha sobretudo na ressignificação dessa voz, no desbloqueio. E como que eu faço isso? Eu faço isso trazendo, acendendo a uma nova sensibilidade na vida, com relação a tudo da vida. Uma pessoa que ela é artista, né? E o escritor e a escritora são artistas, são pessoas interessadas pelas miudezas da vida, né? É como se as imagens do mundo são colocadas em ação através da imaginação, né? Então esse processo da imaginação de uma mente que está sempre aberta e disponível para o outro, para o fenômeno, para o objeto, para o acontecimento, são mentes criadoras, mentes criativas. Então eu vou falar com vocês hoje sobre o processo criativo. Esses pontos foram tirados de uma conversa com o escritor Amilcar Betega, que é o autor daquele texto que vocês conheceram, O Voo da Trapezista. E ele falou um pouquinho como que o processo criativo dele acontece. O que, que ele falou? Que ele sempre parte de uma imagem, que ele observa uma cena, uma imagem, pode ser uma cena, pode ser uma fotografia, pode ser qualquer imagem. E aí ele começa a colocar palavras nessas imagens, ele vai escrevendo frases. Então, ele traz esse processo intuitivo da criação textual, né? Que é um processo de escrever para poder saber o que, que eu vou escrever, né? Então, no primeiro momento, eu simplesmente escrevo e eu avanço na escrita, mesmo que sejam amontoados de frases, uma frase, outra frase, e aí eu vou colocando essas frases no meu caderno de escritor, de escritora, todo mundo tem que ter um caderninho, nem que seja um bloquinho, né? Para que a gente possa o tempo todo estar capturando essas frases, essas ideias. Às vezes são frases até que nem são nossas, que são ditas por alguém e a gente copia no caderno. O escritor e a escritora são pesquisadores, né? Da vida, são verdadeiros etnógrafos da existência. Então, aqui o Amilcar Betega fala que no primeiro momento o importante é simplesmente deixar fluir, deixar esse texto avançar. E num segundo momento, depois que esse texto avançou bastante, eu vou reescrever. E aí a gente já trabalhou algumas técnicas de reescrita, né? Eu vou reformular até, porque eu vou saber o enredo, eu vou saber para onde meu texto foi. Então, às vezes, o começo do meu texto não vai nem fazer mais sentido, né? E eu costumo dizer assim, os começos de texto são as partes mais complicadas. Geralmente são as partes que a gente pode jogar fora, talvez por inteiro, né? Talvez de um parágrafo inteiro, que é o começo do meu texto, eu posso ficar com uma única frase. E eu deixo aqui esse exercício para vocês. Próximo texto que vocês forem escrever, de escrita criativa, peguem o primeiro parágrafo inteiro e pincem, pesquem a única frase bacana que mais sobressaiu. E vocês podem perguntar para outras pessoas, não precisa ser vocês a decidirem.
Vocês podem, inclusive, usar o nosso fórum de partilha de textos, colocar um parágrafo e falar: gente, estou escrevendo esse texto, este é meu primeiro parágrafo. Qual a frase que mais chamou sua atenção pela beleza, pela força? E aí você vai colher das pessoas essas impressões. Então, o escritor e a escritora são pessoas interessadas nos outros seres humanos, interessadas nos fenômenos da vida, né, nos acontecimentos da vida. Então, a gente vai elaborando, através da nossa arte da escrita, tudo o que nos acontece, inclusive as coisas do passado que muitas vezes a gente nem quer revisitar. E vocês viram que na unidade 2 a nossa ênfase é o passado, né? Agora, o nosso grupo de pesquisa, o GCRIA, está abrindo uma série de encontros para falar da escrita biográfica e da autobiografia. Né? Vai começar agora 14, 16 de setembro e 21 de setembro. Serão 3 encontros para falar da escrita biográfica. Tá? Vocês podem acompanhar lá no site como fazer, o link é gratuito, tem certificação da UNB. Mas voltando aqui para o processo, nesse segundo momento, sim, eu vou aplicar técnica, eu vou aplicar estratégia, eu vou cortar palavras, eu vou inverter as partes do texto, eu vou usar um dicionário de sinônimos, eu vou ampliar alguma parte, né? Eu vou escrever mais. E assim a gente vai, então, trabalhando nesses processos de ir e vir. Escrever textos é ir e voltar. Avançar um pouco e voltar um outro tanto, né? Para ir reescrevendo. E a escrita de um texto qualquer, um conto, um romance, uma novela, um texto que vocês estejam aí fazendo, que é um texto criativo e livre, não é linear, né? Então que vocês também não pensem que tem que ter começo, meio e fim. Vocês podem pensar primeiro no fim. Vai ver que o processo criativo de vocês, ou às vezes de um ou de outro, é pensar no fim e depois criar a moldura do texto, depois criar a atmosfera da ação, né? Então, às vezes, tem gente que tem mais facilidade de criar atmosfera e que tem mais dificuldade de criar ação. Então, vocês têm que se observar, anotar no caderno, registrar. Se tem determinado texto que está bloqueado, será que é porque eu ainda não pensei na ação? Será que tem excesso de atmosfera o meu texto? E o que é atmosfera? A atmosfera é esse espaço, tempo, clima humano, clima interno do processo, se é um momento tenso, se é algo mais saudosista. Como é que é a atmosfera do meu texto, né? E a escrita pode se dar em blocos. Na verdade, na maioria das vezes, a gente escreve em blocos. Porque na escola a gente não aprendeu assim. A gente aprendeu que texto tem que ter coesão e coerência, senão não é texto. Para ter coesão e coerência tem que ter começo, meio e fim, né? Só que esses fatores de textualidade que fazem um texto ser um texto, eles não são aprisionantes. Eles não podem servir para nos bloquear, para nos aprisionar. O processo criativo é livre, ele tem asas. Então, às vezes, eu vou produzir fragmentos mesmo. Eu vou olhar hoje uma flor que abriu no meu jardim e aquilo vai me remeter ao meu feminino, ao meu útero que está menstruado e que está sangrando, e eu vou escrever sobre isso hoje. E aí amanhã eu discuti com a minha filha e eu vou escrever sobre esse feminino que está indo para descendência, para a geração futura. E eu vejo, eu reconheço em mim uma voz da minha avó. E assim eu vou escrevendo pedaços de texto. E daqui a pouco eu tenho um lindo texto sobre o feminino, né? Então, é nesse sentido que eu coloquei essas muitas mãos. E muitas vezes é em comunidades de escrita que eu vou reescrever meu texto. É quando o outro fala para mim, como é que tá esse texto, né? Será como é que chegou em mim seu texto? Quando você escuta o outro fazer isso. E é muito bacana isso acontecer, né? Porque daí eu vou compondo o meu texto com o olhar do outro, com esse gesto do outro. E assim a gente vai trabalhando nessa criação das comunidades de escrita e de leitura, que é o que a gente tem feito aqui. Então, por exemplo, se a gente começa a escrever por uma imagem, como a Milka Betega, vamos pegar essa imagem dessa menina e eu vou dar 2 minutos para vocês escreverem uma frase, 2 frases dessa imagem. Podem ser frases soltas, quantas frases vocês quiserem. Escrevam que eu já escrevi aqui as minhas e eu vou mostrar para vocês as minhas também. Então, eu vou dar aqui, vou marcar 1 minutinho.
Pronto. E agora a gente pode começar a ler. Eu vou ler aqui as minhas imagens, as minhas frases a partir dessa imagem. Não sabia onde colocar as mãos. Outra frase. Como saber o que sente essa pequena? Outra frase. Por onde anda esses olhos profundos? Por onde andam esses olhos profundos? Outra frase. No azul dos seus olhos encontrei um anel, uma serpente e um baú. Olha só, né? Para onde a gente já vai, para um texto fantástico, né? E a outra frase, que é a última que eu escrevi. Seus olhos passavam por detrás dos meus ombros e se fixavam no homem que insistia em me possuir. Então, assim, vocês podem perceber que de pequenas frases a gente já começa a imaginar, a colocar a imagem em ação. E a gente começa a imaginar cenas, ações, atmosfera, moldura, né? Qual é o espaço-tempo, né? De quem que eu estou falando? É em primeira pessoa? Eu vou escrever o texto como se eu fosse essa menina? Eu vou escrever esse texto como se eu fosse a mãe dela? Ou como se eu fosse a irmã? Ou como se eu fosse uma narradora externa? Então, são escolhas que a gente vai fazendo. Eu vou gravar o vídeo até apitar, tá? Que dá os 15 minutos. Então, essa é o primeiro exercício. Daqui vocês podem, então, extrair pequenos textos. Agora, a gente falou um pouco, então, do processo criativo. Eu vou vir para cá, porque eu quero mostrar para vocês os textos de vocês, tá? São textos que estavam no fórum e eu trouxe para esse arquivo e eu vou ler para vocês sentirem como que esse texto caiu em vocês, como é que esse texto acendeu em vocês, que imagens esses textos têm. E aí vocês podem capturar essas imagens. E ao mesmo tempo, daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas reescritas conjuntas, tá bom? Então vamos lá, da Lídia Peixoto. Fios de cabelo no chão, vestígios de mim, de onde passei e passo. As roupas recém-lavadas em cima da cama indicam que eu estive no quarto há pouco. Tenho que dobrá-las para guardá-las nas gavetas, mas embolo todas elas e jogo em cima da cadeira ao meu lado. Todos nós fazemos isso, afinal. Não posso simplesmente varrer o quarto ou guardar os únicos resquícios de minha própria existência. Preciso mantê-los onde estão. Mesmo que para muitos seja apenas sujeira, para mim são memórias de uma vida tranquila. Lídia, seu texto é muito bom. Eu sinto um tom de crônica no seu texto. O que é a crônica? A crônica é um evento do cotidiano que eu vou transformar em algo reflexivo, mais profundo, filosófico, né? Então, aqui é um dos tipos de crônica. Aqui eu percebi assim, que você pode colocar uma ação inicial, como, por exemplo, alguém que manda você arrumar o seu quarto. Ou você voltando da lavanderia da sua casa, da área de serviço, com as roupas amontoadas no cesto. Você podia fazer um enquadre de ação da personagem, talvez escrever até em terceira pessoa, como se essa mulher fosse uma outra pessoa, e depois você vem com essa reflexão e vai ampliando, trazendo um pouco do que é estar em isolamento social lavando essas roupas, né? Lavando as roupas da alma, lavando todos os processos internos, os lutos, as dores, e como é que é não dobrar essas roupas em tempos de pandemia. Talvez possa dar uma linda crônica sobre a pandemia, tá bom? Então, é uma sugestão que eu deixo para você. Então, vamos lá. Esse aqui é o exercício do Biltri. O que veio a ser Biltri? Pode ser um animal, tal qual esteja escondido, mas pode ser um objeto. O tal objeto pode ser desconhecido. Pensando melhor, Biltri pode ser uma comida típica de um povo desaparecido. Pode ser adjetivo. Esse adjetivo pode ser sinônimo de desinibido, mas pode ser um vocábulo. Tal vocábulo, temido. Pensando melhor, Biltri é um atributo